Capacita CRC Senac Videocast. Olá, sou Paula Duarte, da Gerência de Produtos Educacionais do Senac RJ. Eu atuo numa área que faz a conexão dos nossos estudantes com o mundo do trabalho. Nós disponibilizamos em nossa área diversos conteúdos de desenvolvimento profissional que a gente chama de trilhas de carreira, para que esses estudantes eles possam se desenvolver profissionalmente. E nesse mês do administrador, nós estamos lançando uma série de vídeos desse segmento de administração. Então, são 4 episódios que nós teremos, super relevantes, todos sempre voltados para capacitação e aperfeiçoamento profissional. Nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre FGTS Digital. Trouxemos aqui como convidadas as profissionais Débora Inácio e Daniele Silva, ambas instrutoras de gestão do Senac RJ e profissionais da área administrativa de Gente e Gestão. Muito obrigada por estarem aqui conosco, nesse episódio que com certeza vai ser muito agregador para quem está nos assistindo. Muito obrigada mesmo. Gostaria de agradecer a presença aqui e eu tenho a certeza que vocês vão gostar muito desses 4 episódios e vão verificar a relevância que eles têm como profissionais da área. Fiquem atentos. Daniele, obrigada. Débora? Obrigada pelo convite. Eu acho muito importante estar o tempo inteiro dando informação para os profissionais do mercado, porque há pouco tempo atrás se tinha pouquíssima informação relevante, disponível para as pessoas. E hoje a gente está vendo isso acontecer com mais frequência, e o Senac está apostando bastante nesse contexto aí. Então, para começar, explica para a gente por que só agora que se fala que as entregas do FGTS vão ser digitais, não mais em papel? Porque o FGTS ele vem ao longo do tempo, desde a implantação dele há mais de 50 anos, em 1967, sofrendo uma evolução. Começou com a entrega em papel nas agências que não eram centralizadas na Caixa Econômica Federal, somente em qualquer banco. E em 88, com a determinação de que ele virou obrigatório para qualquer empregado com a Constituição Federal de 1988, ou seja, os empregados eles automaticamente teriam que ser incluídos no regime do Fundo de Garantia, foi determinada uma centralização na Caixa Econômica Federal. A partir daí, começou esse montante, esse levante, esse encaminhamento para uma coisa muito mais digital. Começou com a entrega através de disquete, de um meio digital, digitalizado naquela época, da própria agência. Depois disso, se implantou conectividade social, que já foi uma evolução, que cortou a necessidade de comparecimento de uma agência. E agora, com o FGTS Digital, o conectividade social, que apesar de já ser um meio eletrônico, ele ainda não é de toda uma modernidade, ele ainda tem alguns requisitos mecânicos que vão sumir com a implantação do FGTS Digital. Por quê? Eu vou ter uma ligação direta do FGTS Digital com os lançamentos feitos no e-social. Eu não preciso mais, como hoje no Conectividade Social, pegar da minha folha de pagamento para carregar dentro do sistema. O próprio sistema vai conversar com o e-social e essa atualização para o FGTS Digital ela é feita de uma forma automatizada. Por isso que se fala muito dessa evolução dele, que eu não tenho mais papel e ele está virando um FGTS digital. Eu não tenho mais uma ação humana tão contundente como eu ainda tenho hoje, apesar do Conectividade Social ser uma evolução no método de entrega de informações do FGTS. Uhum. A gente tem aí uma história do FGTS que eu acho muito interessante, inclusive eu gosto de colocar sempre para os alunos, que, na verdade, o FGTS é uma substituição da indenização por tempo de serviço, Há 30 anos atrás, os funcionários tinham direito, até 10 anos de emprego, eles tinham direito a uma indenização de 1 salário pelo tempo de serviço. E o que aconteceu, e o que acontecia, era que muitos empregadores, no ato do desligamento, não tinham esse dinheiro para pagar. E aí acabava não pagando essa indenização para os funcionários, ou pagava parcelado. Então o FGTS ele veio para colaborar com essa indenização e dar subsistência para os funcionários. Então, por isso é que é 8%. Se você juntar 8% nos 12, 13 meses, pensando no 13º, você tem um salário integral que está sendo guardado, vamos dizer assim, provisionado anualmente. Esse é o grande objetivo do FGTS. Então, ele foi uma coisa muito manual, que no início, inclusive, você tinha opção de querer ou não
porque tinha uma situação de que você tinha estabilidade depois de 10 anos, aí com o FGTS você já não tinha mais isso, enfim. Houve uma série de evoluções, como a Daniela está falando, e chegou na conectividade. Quando a Receita Federal assumiu a questão da Previdência Social e identificou como era feita essa entrega, não só da FGTS, na verdade o que chamou a atenção da Receita foi o INSS, né, que eles tomaram a conta do INSS, viu a morosidade que era o processo, que você pegava um arquivo, jogava para o Cefip, pegava do Cefip, ia para o Conectividade, pegava do Conectividade, jogava de volta no Cefip para conseguir gerar uma guia para pagamento. E foi isso que foi o pontapé inicial para criar esse grande banco de dados que é o E-Social. Então, na verdade, o E-Social foi criado por uma demanda necessária de atualização desse processo. E a parte disso, o Cefip, na verdade, originalmente ele era para gerar guia de pagamento não só do FGTS, mas do INSS. O INSS já não está no E-Social já há algum tempo. Desculpa, não está mais no Cefip já há algum tempo. Já passou para o DCTF Web, que busca informação do E-Social. E o FGTS é a última etapa de implantação de colaboração de dados do E-Social. Todo mundo sabe que o E-Social é uma base de dados que manda informação para gerar documentos trabalhistas, né? De INSS, de FGTS, CAGED, enfim, várias informações. Inclusive segurança do trabalho, que entrou há pouco tempo. Então, o FGTS é a última etapa de implantação, mas foi uma das coisas que foi gerada necessidade por conta da identificação da morosidade do processo. Então, é a digitalização dos dados. Você vai pegar os dados de uma base e digitalizar num processo específico. E, Débora, fala um pouquinho para a gente quem realmente vai ser beneficiado com essa mudança. Meu ponto de vista, olhando como departamento pessoal e como gente, né, assim, porque eu sou muito RH também, eu digo que o empregado vai ser um dos mais beneficiados. Por quê? Vai ser muito automatizado, né? A partir do momento que você pagou, que a empresa pagou o FGTS, a guia do FGTS, vai estar na conta do funcionário automaticamente. Então, vai ser... a gente vai falar um pouco mais sobre a forma de pagamento, né? Que vai ser via Pix, mas o Pix ele é muito mais automático. Então, vai chegar na conta do funcionário muito mais rápido, com muito mais agilidade. Hoje, você paga uma guia e demora pelo menos aí uns 5 a 7 dias para conseguir enxergar isso na sua conta. Isso vai acabar essa morosidade. Mas é óbvio que você tem também os ganhos para o governo, que vai conseguir fiscalizar com muito mais facilidade, e para o empregador, né, Daniela? Sim, sim. O empregador ele vai ter uma facilidade nessa gestão, nessa administração, e essa integração do E-Social traz para ele também uma questão de transparência, de visualização de eventuais erros que podem levar a ter o pagamento de uma multa, um recolhimento indevido. Então, ele tem a oportunidade de verificar isso, de monitorar isso de uma forma muito mais clara, muito mais ágil para ele. E, é claro, para o governo federal também é essencial, porque é uma forma dele acompanhar isso, até mesmo para a aplicação de uma penalidade num eventual recolhimento indevido ou não recolhimento pelo empregador. Então, com o FGTS digital, eu entendo que todos os três vão ser muito beneficiados. Como a Débora falou, o empregado, as empresas pela gestão, o governo federal pelo monitoramento e rastreio de eventuais débitos que existem ali. Com a implantação do FGTS digital, eu vou inclusive pedir parcelamento, restituição, tudo através do FGTS digital, o que hoje não acontece. Hoje é um processo ainda mecânico, muito manual, de análise. Com o FGTS digital, até esse processo traz uma evolução, traz uma melhoria, traz uma agilidade dentro desse processo de fundo de garantia por tempo de serviço. Quando que esse FGTS digital será implantado? O FGTS digital, ele começa a ser efetivamente implantado, ou seja, ele é para valer a partir de 1º de janeiro de 2024. A partir desta competência da área, o FGTS digital, ele começa a valer. Todas as empresas vão ter que observar, já vão estar com a FGTS digital rodando nas suas bases. Agora, em agosto, começou o período de testes, de implantação, que vem sendo
realizado para essas empresas, onde elas vão testar, vão conferir as suas bases, as informações que estão lançadas lá no e-social e carregadas para essa base do FGTS. Ou seja, nós estamos no momento de arrumar a casa, para quando chegar em janeiro de 2024, isso vai estar sendo efetivamente cobrado. A partir daí, se eu não tiver o recolhimento certo, com base errada, tudo isso, como se diz, não vai ter perdão. Eu vou ter uma punição, eu vou ter uma penalidade ali aplicado para quem já não estiver seguindo as regras do jogo. E aí o grande cuidado, a gente diz aí que entrou em fase de teste, né, a partir de agosto, mas a partir de setembro, apesar de não ser obrigatório, é recomendado que as empresas realmente comecem a utilizar a tal da base de produção simulada que está começando, né? Por quê? Porque quando chegar em janeiro, ela não vai zerar, ela vai dar continuidade. Uma coisa também que está se preocupando, e que está tendo muita preocupação por parte do governo, estão botando bastante informação sobre isso, é que essa base de simulação, ela, apesar dela não estar valendo, ela vai levar histórico a partir de janeiro. Então, não dá para ficar fazendo teste de rescisão, não dá para ficar fazendo nada disso. Então, é uma base de teste, de processo, de produção, mas ela vai ficar real e vai ser usada como base de informação a partir de janeiro. Então, agora a gente vai só entender como é que ela funciona. Eu consigo, inclusive, gerar uma guia, mas a guia vai estar lá como sem valor fiscal, sem valor, só para a gente entender como é que vai acontecer. Mas, de novo, apesar de não ser obrigatório, é recomendado, porque a partir de janeiro vai pegar essas informações passadas. E uma coisa interessante que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: apesar de, em janeiro, começar o FGTS digital, essa informação que vai vir do e-social, o que é passado, o que aconteceu até dezembro, vai continuar pelo Cefip. Então, não dá para jogar o Cefip fora ainda. Eu sei que a gente quer, igual quando a gente termina o ensino médio, o ensino fundamental, que a gente pega a camisa e rasga, manda todo mundo pitar para jogar no lixo, né? Não pode fazer isso, tá? O Cefip ainda tem que continuar existindo na tua máquina, porque os antigos, se você tiver algum ajuste a fazer, tem que usar ele. E uma coisa interessante sobre o ganho do empregador, que a Daniele comentou, mas eu acho legal a gente falar, que é a questão do envio. Quando você hoje precisa fazer qualquer ajuste no Cefip, você tem que enviar tudo de novo. E no FGTS digital você vai conseguir enviar por funcionário. Isso vai ser um ganho absurdo. E você consegue gerar guia de um funcionário. Eu quero pagar desse funcionário especificamente, eu vou poder fazer isso. Assim como hoje a gente consegue pelo DCTF Web, né? Quem já trabalha com DCTF Web sabe que você pode marcar uma janelinha lá e você gera só o que você descontou do empregado, só a guia patronal, enfim. Você tem uma praticidade de fazer uma gestão de pagamento muito melhor. Então, aproveitando, Débora, fala um pouquinho pra gente sobre essas mudanças na nova forma de pagamento das guias, né, do FGTS. Como eu estava falando, né, o FGTS digital, ele não vai ter código de barras. Ele não vai ter. Obrigatoriamente, o pagamento é por Pix. Isso vai ser uma mudança, é uma vantagem, né, porque você não tem taxas e tal, para o governo nem para o empregador, mas é uma mudança de chave, né? É uma coisa que nem todo mundo está acostumado, né? Os financeiros hoje trabalham muito ainda com boleto de código de barra, mas não vai ter o boleto de código de barra. E aí as empresas têm que ter uma preocupação muito grande com a questão do limite que ela tem na conta dela para pagar Pix. Porque, exemplo, todo mundo tem, a gente, como pessoa física, também temos um limite de pagamento. Eu posso pagar em Pix até R$3.000. A empresa tem uma guia de R$30.000. Será que ela tem limite suficiente na conta dela para pagar por Pix? É um cuidado que ela tem que ter, né, Daniele? Sim, com certeza. Essa grande inovação que é o pagamento por Pix, que traz uma agilidade nessa quitação desse débito, é uma oportunidade que as empresas estão tendo nessa fase de teste para já fazer essas verificações, para já fazer um alinhamento com esses requisitos, para quando chegar em janeiro de 2024 não ter uma surpresa, porque não pagar no dia, na data devida, não vá porque eu não tinha limite, não vai ser uma desculpa
para não tomar uma penalidade. Então, tem que aproveitar essa fase de testes, de apresentação do FGTS digital para poder arrumar a casa. Uma informação importante também é sobre o prazo, né? Que agora, a partir de, na verdade, fevereiro, né? Porque a gente vai ter a competência janeiro, que tem que ser paga em fevereiro. A data do pagamento vai mudar. Então, hoje, as empresas têm até o dia 7 para pagar o valor do FGTS. A partir de fevereiro, ela vai ter até o dia 20 para pagar o valor referente ao mês, a competência anterior, né? Então, janeiro tem até o dia 20 de fevereiro para pagar. É um ganho, né, de prazo, mas agora as empresas têm que começar a ficar atentas, porque vai estar tudo no dia 20. Centralizado. O INSS vai estar dia 20, FGTS vai estar dia 20, Imposto de Renda já está dia 20, porque junto com a DCTF Web, né? Então, as empresas têm que cuidar disso daí, de repente fazer uma antecipação se for o caso, ou se provisionar para isso. E com todas essas mudanças, né, que vão acontecer, fala pra gente um pouquinho, quais são os principais desafios que os profissionais dessa área vão enfrentar no dia a dia, né, de trabalho deles? Assim, os profissionais eles têm que se atentar de que essas mudanças são uma constante na área, são uma constante no nosso país. A intenção do governo é unificar todas as bases, concentrar tudo numa única fonte de informação, até para monitoramento, fiscalização. Tanto que o FGTS Digital, o comando dele está sendo pela Secretaria de Inspeção de Trabalho. Ou seja, uma área que cuida de verificar, de fazer uma auditoria em umas empresas, de verificar as irregularidades, é quem é a área responsável pela implantação do FGTS Digital. Isso demonstra cada vez mais a evolução, o aperfeiçoamento que se quer nessas entregas. Quer se dar uma maior transparência e inclusão numa gestão de uma base para eu apurar, principalmente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias ali que eu tenho, e poder fazer esses acertos. Então, para o profissional da área, ele tem que se atentar nessas mudanças, nas particularidades, nas exceções que nós temos, e isso é só através de atualização, acompanhando as mudanças em normas da Receita Federal, em normas do Ministério do Trabalho e Previdência, se atualizando em cursos com outros profissionais da área, e o grande exemplo que nós temos é o E-Social. O E-Social começou lá atrás como um garotinho tímido e hoje está sendo a grande base de informações trabalhistas que nós temos no país. E ele conversa diretamente com o FGTS Digital. O FGTS Digital não funciona sem a base de informações do E-Social. Então hoje eu só tenho que conhecer o FGTS Digital? Não, você também vai precisar conhecer o E-Social. Ele é a grande raiz, ele é o grande coração dentro desses processos. E então, ir para o mercado, conhecer não só do FGTS Digital, mas principalmente do E-Social e entender a integração entre essas duas ferramentas é essencial para você garantir, para você ter uma visibilidade e você aumentar até a sua chance de empregabilidade no mercado. Se atualizar, né? Estar em Com constante certeza. atualização, né? Assim, eu tenho bastante tempo de mercado e eu vivi um período muito, muito intenso de resistência por parte do departamento pessoal com as mudanças, sabe? O profissional que tinha esse perfil, alguns anos atrás, ele morreu. Ele não está mais no mercado. Ele precisa entender que a mudança é constante e que, se ele não se adaptar ao que está chegando, ele vai ficar obsoleto. Sabe? Não adianta hoje ter resistência. Mas isso aí não vai dar certo. E no começo do E-Social, como falou, aquele garotinho, como a Daniela falou, Sim. Todo mundo falava assim, não, isso é modismo, isso não vai pegar. E tá aí, sabe? É uma realidade e não vai voltar atrás. Não adianta achar que vai acontecer, não vai dar certo e eu não vou me preocupar com isso, porque vai ter problema. Então, nós precisamos, nós profissionais de departamento pessoal que atuam nessa área de departamento pessoal, precisa estar antenado, precisa estar buscando o tempo inteiro informações para entender o que está acontecendo no mercado, para onde está indo, de onde está vindo e o que eu tenho que buscar. O Senac está aí com vários portfólios interessantes para aprimorar os conhecimentos que se tem e é uma grande ferramenta que vocês têm na mão para
trabalhar aí esse amadurecimento como profissional de mercado e não profissional de DP só. É um profissional de mercado. Ele precisa entender que ele tem que ter um entendimento geracional. A gente fala até um pouco de segurança, que segurança foi um dos que teve mais resistência de entrar no e-social, né? Eram, sei lá, 15 entregas, passaram para 4 entregas, 3 entregas, e mesmo assim foi uma resistência muito grande. Mas entrou. A ferro e fogo e entrou. A gente tem que entender que vai acontecer. E as pessoas têm que entender o que está acontecendo. Uma particularidade, Paula, que eu escuto muito dos profissionais é a dificuldade que eles alegam em termos de informática. Hoje não adianta, você tem que ter um domínio da informática, nem que seja uma informática básica. A evolução de qualquer processo de trabalho, somente, como a Débora falou, em departamento pessoal, ela evoluiu muito. O profissional de departamento pessoal tem que entender que ele hoje tem uma posição estratégica no negócio. Ele não é só alguém que preenche formulário. Ele é muito mais do que isso. Ele é alguém que faz a gestão de uma pessoa. Ele é alguém que trabalha com aquilo que as pessoas vão buscar quando vão para o mercado de trabalho, que é o seu salário, que é a sua remuneração, que é o seu rendimento. Então ele tem que começar a virar e entender que bem mais do que ele fazer só um cursinho de departamento, só além do curso de departamento pessoal, não. Ele tem que conhecer do e-social, ele tem que conhecer de uma informática básica. Uma visão mais ampla. Né? Uma visão muito mais ampla dentro daquele universo que vai ajudá-lo a se tornar um profissional diferenciado no mercado. Ter uma gestão estratégica, né, dentro da empresa. Isso que a gente precisa entender. Que o profissional, inclusive quando a gente vai dar aula, né, departamento pessoal, a gente ensina. A gente tem que mostrar para o funcionário, para os alunos, a visão do custo do empregado dentro da empresa. Não é só o custo do salário, ele tem um custo absurdo, sabe? Em média, no mínimo 80%, aí, né? 60% para o simples, a mais do que o salário. Então, ele precisa ter essa visão, o departamento pessoal precisa ter essa visão estratégica do quanto ele é representativo, quanto o que ele faz é representativo para a empresa. Para a gente finalizar esse episódio, né, já estamos chegando ao fim, falem um pouquinho para a gente quais dicas que vocês dão para as pessoas que estão nos assistindo. Que vocês continuem investindo na área, que continuem investindo em vocês como profissionais, em cursos, leituras, acompanhamento. Eu costumo dizer muito para os meus alunos: não fica acompanhando lá no Instagram a fulaninha do pagode, o ciclaninho do futebol. Vai acompanhar o Tribunal Superior do Trabalho com dicas lá profissionais enriquecedoras. Vai acompanhar os sites, os Instagrams da vida, daquelas áreas que vão te ajudar, que vão te trazer informações diárias que vão te ajudar lá no seu desenvolvimento profissional. A te alavancar na sua carreira. A te alavancar, a te trazer informações que vão te enriquecer como profissional, que vão te enriquecer, que vão te fazer pensar. Eu sempre falo para os meus alunos que departamento pessoal não é só rodar a folha de pagamento. Porque rodar a folha de pagamento a gente aperta um botão do jeito que tiver lá, o sistema vai fazer sozinho. Mas atrás daquele sistema tem alguém. Tem alguém que tem capacidade, tem alguém que tem conhecimento, tem alguém que precisa melhorar aquele sistema. Então, a busca contínua por esse conhecimento, através aqui dos cursos do Senac, é essencial para essa pessoa. Então, não desista, invista. A área, ao longo do tempo, ela ganhou uma valorização imensa que não se tinha no mercado, que não se tinha dentro das organizações. E aí eu não estou falando só em termos de importância, estou falando até em termos de salário mesmo. Então tem que aproveitar, se mostrar, tá vendo? Valeu a pena você investir, valeu a pena você reconhecer a minha área, porque olha quanto profissional capacitado eu posso ter para te entregar um bom produto, para te entregar um resultado na gestão de pessoas. Eu acho que o profissional da área de DP, ele precisa entender que ele é estratégico. Isso é uma coisa que, sabe, eu bato sempre nessa tecla, porque toda vez que vou para uma empresa, vou prestar consultoria, a primeira coisa que eu quero entender é se existe confiabilidade dos funcionários para com o DP. Porque se o funcionário não confia no que está acontecendo com o salário dele, não tem nada que você faça para fazer esse funcionário querer ficar na empresa. Não flui. Não flui. O RH pode fazer o melhor trabalho do mundo. Se o DP não estiver funcionando corretamente, não der
confiança para o funcionário, não transparecer confiança para o funcionário de que todos os direitos dele estão sendo garantidos, você vai ter turnover do mesmo jeito. E assim, turnover todo mundo sabe que é um câncer para as empresas, o turnover alto, né? Não que não possa ter turnover, tem que ter, inclusive é importante, mas o turnover alto ele é um câncer para as empresas e a empresa precisa estar monitorando isso. E se isso está sendo gerado pela falta de credibilidade do departamento pessoal, tem que ser revisto. E aí, como é que o departamento pessoal trabalha essa credibilidade? Tendo informação, mostrando que ele sabe do que ele está falando, e hoje, como a informação está muito grande, não é incomum que o funcionário chegue para o DP e fale assim, olha, eu vi em tal lugar que agora, a partir de hoje, isso, isso e isso. Isso é muito feio para a gente, sabe? Se o DP não tem essa informação de antemão, gente, você está indo contra o preceito de credibilizar o teu processo, tá? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando e temos várias ferramentas aí para isso acontecer. Ai, que ótimo, nossa, que legal. Gostaria muito, chegamos ao fim, né, desse nosso episódio, eu gostaria muito de agradecer pela participação de todos que estão nos assistindo. Muito obrigada a vocês, Daniele, Débora. Gostariam de deixar um recado final para o público que está nos assistindo, Daniele, Débora, falar um pouquinho. Eu gostaria de encontrar com vocês pelos corredores aqui do Senac, aproveitando esse portfólio de curso que nós temos, aproveitando as oportunidades, as trocas de conhecimentos que nós temos, e também por aí, pelo mercado, nas palestras, nos eventos, sempre buscando esse aprimoramento. Os alunos, né, as pessoas têm que entender que o profissional do futuro se faz hoje. Então, não adianta você ficar em casa botando currículo sem estar buscando conhecimento o tempo todo. Essa é a minha dica. Isso aí. Aprendizagem sempre, né? Sempre. É isso aí, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Não percam o próximo episódio que falaremos sobre tipos de demissão. Muito obrigada e até a próxima.